UFBA. E hoje ele está fazendo o doutoramento na Espanha. Mas ele está fazendo outras coisas muito lindas. Ele trabalha com direitos humanos com as pessoas de África. Eu estou entendida, viu você? De África. Ele está fazendo um trabalho belíssimo de arte, outras linguagens, de educação. E ele lindamente está mostrando a gente que a gente nasce para brilhar, porque gente é para ser feliz, para brilhar. Então, com todo o brilho da nossa religiosidade que a gente tem, dessa terra de Alagoinha, do lugar onde a gente nasceu, que você seja coberto pelos nomes sagrados e desencantados. E que você, nessa bendita hora que estamos hoje aqui, possamos ser inspirados palavras, para que a gente tenha uma educação melhor e mais valorosa na Alagoinha. Agradecendo a Rita, a toda a equipe, a Gustavo Carlos, a Luciano Sérgio e todo mundo que acreditou nas nossas loucuras, porque graças a Deus o mundo pode ser mais leve e muito mais louco de amor e muita paz, gratidão. Seja muito bem-vindo. E convido o outro lindo, brilhante, Márcio Vila-Flor, nosso assessor. Poeta, compositor, cantor. E para começar essa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho de Jean, de Jean, de Willy, esse menino, um bairro, uma escola, uma rua, uma lagoinha, uma Alagoinhas. Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Bom dia a todas vocês, todos vocês. Quero agradecer ao prefeito Gustavo Carmo, vice-prefeito Luciano, a secretária Rita, a Cristiane, a você, e saudar toda essa plateia da figura de pessoas que me são caras. Nice, a mãe de Cris, que é assim que eu chamo ela, Sueli Valverde, a professora Sueli, Railda Sueli Valverde, mas para mim é Sueli, a Pedro Marcelinho, que está aqui em algum lugar. Então eu quero aproveitar e saudar essa plateia em nome de vocês. E se eu não vi mais algum rosto mais conhecido, me perdoe. Foi uma honra para mim ter sido convidado para essa jornada, para a abertura da jornada pedagógica. E antes de responder propriamente a sua pergunta, eu quero fazer uma referência ao que Gustavo comentou. Não sei de que página Gustavo estava falando que faz ataques à própria cidade de Alagoinhas. A gente está vivendo momentos de desinformação digital, de fake news, de mentira deliberada, de vigarice, de algo que no meu livro que eu lancei no ano passado, em setembro do ano passado, eu chamo de falsolatria. E eu achei curioso que alguém me mandou, quando eu fui convidado para esse evento, alguém me mandou uma página que rememorava os 20 anos da minha participação no Big Brother Brasil e toda a movimentação da cidade, mais de 30 mil pessoas nas ruas para me receber. E eu tive a curiosidade, que é uma coisa que eu não tenho muito, de olhar os comentários. E como o Chico Buarque, num vídeo ótimo dele assim, em que ele ri muito, eu comecei a rir da falta de desinformação e da quantidade de ódio que havia nos comentários. E claro que essa claro que esse ódio tinha a ver com dois aspectos. Primeiro, a ignorância deliberada, a falta de informação sobre a minha vida. Segundo, a homofobia, esse mal que é estrutural, que é social, que é lavar e que é inconsciente. As pessoas diziam nos comentários que eu havia deixado Alagoinhas. Onde esse cara tá? Ele foi embora daqui, ganhou o programa e foi embora daqui. Nada mais falso. Em primeiro lugar, minha família segue morando em Alagoinhas. Em primeiríssimo lugar, por conta disso, a minha frequência em Alagoinhas, as minhas visitas em Alagoinhas são frequentes. Mas eu tenho uma família e cada vez que eu venho para aqui, eu fico com a minha família.
Segundo, essas pessoas não sabem, quando eu fui deputado federal por 2 mandatos, fui eleito pelo Rio de Janeiro, não pela Bahia, não fui eleito pela Bahia, fui eleito para um 3º mandato que eu não pude exercer por causa desse tipo de violência política que estava na página. Quando eu fui deputado federal, mesmo não sendo deputado pela Bahia, eu encaminhei para Alagoinhas várias emendas parlamentares para o Hospital Dantas Leão, para a maternidade de Alagoinhas, e hoje abaixo da Candeia tem um posto de saúde, graças às emendas que eu fiz. Da mesma maneira que eu mandei para Alagoinhas, eu mandei para a Bahia, porque embora eleito pelo Rio de Janeiro, eu não tinha votos, ninguém na Bahia poderia votar em mim. Eu também tenho uma identidade, que é uma identidade baiana. E aí, já vou entrar na sua pergunta. Olha que coisa curiosa, eu tenho 50 anos, e se eu for calcular, eu vivi muito mais tempo fora de Alagoinhas do que dentro de Alagoinhas. Mas o que é que me faz então me sentir alagoinense? Por que é que eu me sinto parte dessa comunidade mais ampla? Por que é que eu, quando encontro alguém de Alagoinhas em qualquer lugar, bate uma identificação imediata? Simples. Porque nos anos da formação da minha personalidade, que vai do nascimento até mais ou menos os 12, 13 anos, quando a gente tem uma inteireza de nós mesmos, um sentido de si, de nós mesmos, que nos separa dos outros, inclusive dos irmãos que são criados conosco, né? Quando você se autodenomina, nesse período de formação que é fundamental. E nesse período de formação eu recebi uma herança cultural de quem veio antes de mim, nessa terra, nos limites geográficos dessa terra, chamada Alagoinhas. Então nasce daí um sentimento de pertencimento. Por mais que eu tenha vivido fora de Alagoinhas muito mais tempo, foi aqui que eu formei a minha personalidade, o núcleo duro da minha subjetividade. E já aí eu quero chamar a atenção para a importância da educação informal, aquela que é dada pela nossa família, pela comunidade em que a gente vive, pelas religiões que a gente frequenta, a importância dessa educação informal e a importância da educação formal, aquela transmitida pelo sistema educacional. E nesse caso, um sistema educacional que abrangia aquilo que hoje é chamado de ensino, educação infantil e ensino fundamental. Chamo, portanto, a atenção da importância das professoras e dos professores, mas principalmente das professoras nessa primeira formação. Então, como essa primeira formação se deu aqui, não importa o quanto eu viajo, o quanto eu moro fora, eu tenho um sentimento de mim que é alagoinense. E claro, nessa primeira infância, eu vivi num bairro periférico, de características ainda rurais, abaixo da Candeia, um lugar cercado de terreiros de candomblés, e eu posso citar aqui várias mães e pais de santo que faziam as festas naquela comunidade, 2 delas inesquecíveis, Dona Bebinha e Dona Rola, e depois Dona Diva. Era um lugar cercado de remanescentes de quilombo, era um lugar cruzado por um rio em que as mulheres lavavam, inclusive minha mãe, em que a gente buscava água no antigo chafariz, porque não havia água encanada. E hoje é creche, no antigo, o chafariz é creche agora, e o centro comunitário da Baixa da Candeia, onde eu e Cris nos conhecemos. Ela sendo a menina mais popular do bairro, a mais bonita, todos queriam namorar com ela, inclusive eu, que ainda não sabia que era gay. Mentira, já sabia, mas queria namorar com ela mesmo assim. Éramos uma comunidade de gente pobre, mas uma comunidade no sentido que essa palavra tem, da partilha do comum. Então vejam, estou falando de uma periferia que abrigava um centro comunitário
católico, que tinha vários terreiros de candomblés e que tinha evangélicos. Sobretudo, as pessoas evangélicas estavam mais no final da Baixa da Cadeia. E todos convivíamos ali, naquela Baixa da Cadeia. Essa formação primeira, essa convivência com a natureza, com o rio, que tinha vida naquela época, não estava morto como agora, indicador econômico consegue captar um tipo de economia que se dava nesses bairros, que era, faltava um açúcar na minha casa, ia-se no vizinho e pedia um pouco de açúcar. Faltava o óleo e chegava e pedia-se um copo de óleo. Era uma época em que a gente comprava fiado na venda daquele crédito. E claro, essa formação fez de mim, digamos, quem eu sou hoje. Os valores que eu carrego de democracia, de respeito à diferença, de convivência com diferentes religiões, de acreditar que nós somos um país laico que defende a liberdade de crença de cada pessoa e a liberdade de não crença, a ideia de que meu vizinho tem o direito de exercer a fé dele da mesma maneira que eu exerço a minha, tudo isso veio dessa primeira formação e dessa educação informal, mas da educação formal. Eu estudei na escola Dr. Geraldo Leal, depois do centro comunitário, que era uma escola municipal, que não existe mais. Nessa escola eu fui aluno, naquela época não se chamava de educação infantil, do jeito, uma individualidade, mas também de transmitir uma herança, sintam pertencentes a uma identidade maior. No nosso caso, alagoinense. Então, além de alagoinense, e aí ser alagoinense é diferente de ser feirense, de ser conquistense, de pertencer a qualquer outro município. Além dessa identidade, nós temos uma identidade outra acima dessa, que é a identidade baiana. Opa, você está entrando já na segunda questão, né? Você cita essa música de Caetano, que se chama Força Estranha, que é interessante porque ele vai falar de uma força que está dentro do artista e, apesar dele envelhecer fisicamente, ele não envelhece dentro. E quando ele fala essa referência ao que eu pus nos meus pés no riacho e acho que eu não tirei, ele está fazendo uma referência sofisticada ao filósofo Heráclito. Heráclito, filósofo grego do século IV antes do nascimento de Cristo. É bom que a gente saiba disso. Existe uma história anterior ao nascimento de Cristo. Heráclito diz que o mesmo homem, o mesmo ser humano, não bota os pés duas vezes no mesmo rio. Então Caetano faz essa referência quando ele diz: eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca o tirei, quando lavava aquele rio, a impressão que eu tenho é que ele é o mesmo e que eu ainda sou aquele menino, apesar de todas as mudanças. Eu vou convidar para a nossa roda um outro intelectual brasileiro, também cantor, compositor. Ele diz assim: eu queria ser feliz, invento o mar, invento em mim o sonhador. E nos fala um pouco desse rapaz, daquele sonhador na Universidade Federal da Bahia, o Brasil, o despontar, Jean. Bom, eu adoro essa música de Milton, né? Só um mineiro poderia dizer isso, né? Se não tem o mar, eu invento o mar, porque Minas não tem mar. Alagoinhas também não tem, mas Alagoinhas tem o mar mais próximo de Alagoinhas é o Conde, que é a nossa praia, que a gente se apropriou. Da minha época era o Conde. Desculpa se na época de vocês era Porto do Sauípe. Agora é Porto do Sauípe, né, gente? Pela linha verde. Na nossa época era o Conde. Praia de Alagoinhense era o Conde. Bom, eu te digo, Márcio, que esse sonhador, ele sempre esteve dentro de mim. Eu não sei por que motivo, por que razão, são coisas que não dá para explicar. Eu sempre recebi internamente um chamado.
fora. Eu morava na primeira travessa abaixo da cadeia. A primeira travessa abaixo da cadeia dá numa ladeira que chega no Mangalô, que depois desce mais um pouco e chega na Baixa do Corte. No topo dessa ladeira, mais ou menos onde ficava a casa de Dona Didi, seu Massimino, que foram as pessoas que deram as palavras na minha primeira morte. Eu morri muitas vezes, a primeira delas com 1 ano de idade. No topo dessa ladeira eu via uma fileira de luzes ao longe, e eu achava que aquelas luzes eram de Salvador, e eu dizia para mim mesmo, eu tinha mais ou menos uns 8 anos, 9 anos, eu dizia que eu iria para aquelas luzes. Aquelas luzes não eram as luzes de Salvador, eram as luzes da Brespel, que eu via de longe e que só mais tarde eu descobri que eram as luzes da Brespel. Mas ali aquele menino já era um sonhador. Antes de chegar na UFBA, antes de chegar em Salvador, votação, que é um termo que não se usa mais hoje. E eu passei no processo rigoroso de seleção para essa escola e descobri uma coisa que eu não sabia, que eu era um aluno com habilidades especiais. E essa escola ela foi determinante para a minha vida. Ela desenvolveu as minhas habilidades e competências todas. Quando eu cheguei em Salvador, aos 19 anos, eu já cheguei pronto. E para mim foi muito difícil voltar a encarar a sala de aula. Normalmente, porque na Fundação José Carvalho nós não tínhamos professor em sala de aula. Tínhamos professores em departamentos, prontos para nos atender. Mas o conhecimento era produzido por nós mesmos. Eu sempre soube que eu queria ser jornalista. Uma geração sui generis. Da minha turma de alunos, essa turma que eu entrei, que eu fui aprovado no vestibular, é a mesma turma que me deu os meus amigos Amaranta César, que hoje é professora da UFRB, documentarista, Danilo Scaldaferri, Cíntia, Wagner Moura, que hoje é dos astros de Hollywood, Manuela Dias, que é autora de novelas, vai escrever a próxima novela Vale Tudo. Ou seja, houve uma conjunção dos astros que 5 na UFBA resultou nessas pessoas. Inclusive eu, Pablo Reis, que eu acho que é filho de um ex-prefeito da terra. Ou seja, esse sonhador que estava na baixa da cadeia, ele foi se fazendo. E como jornalista, eu atuei na Tribuna da Bahia, que foi o primeiro jornal que eu trabalhei na vida, a partir de 96. E a partir de 97 eu entrei no Correio da Bahia, que era e é um jornal de direita, pertencente a uma família oligárquica, que é a família Magalhães, mas que curiosamente me dava, como jornalista, uma liberdade que pouca gente acredita. Eu sempre fui um homem de esquerda. Eu me formei um homem de esquerda no movimento pastoral da Igreja Católica aqui em Alagoinhas, preto de direita, um pobre preto de direita, que introjetou, como muitos pobres introjetam, o racismo, o ódio de classe, que leva muitos pobres a votarem em pessoas que não são da sua classe, a desmerecer candidatos que não são parecidos com ela. Isso tem a ver com introjeção de um ódio de si, de uma vergonha de si, que eu nunca tive. De uma não aceitação. Eu sempre tive orgulho da minha origem. Eu sempre gostei de ser um migrante de classe. E eu fui um migrante de classe graças à minha mãe, às mulheres, de uma maneira geral, na minha vida, às minhas irmãs, às minhas professoras. E eu nunca esqueci a minha origem. Então eu sou um homem de esquerda e fui trabalhar num jornal de direita. E nesse jornal de direita mantinha uma atuação de esquerda. Abria o jornal para pautas que já me tocavam. Por exemplo, em 96, 97, o ano que eu entrei no jornal, ainda não havia coquetel antirretroviral para a epidemia de AIDS, que naquele momento matava como moscas
os homens homossexuais e as pessoas travestis. E eu achava que era importante que nós fizéssemos alguma coisa. Nós que não estávamos infectados, embora para o preconceito geral, uma pessoa gay naquele momento era sinônimo de ser doente de AIDS, o que não era verdade, mas eu achava que era importante fazer alguma coisa, e como jornalista eu já comecei a abrir a pauta do jornal para essa agenda, como para a defesa da infância e da adolescência, que me levou a ganhar o prêmio Chakra, jornalista amigo da criança, e indicação ao prêmio Ayrton Senna, que era dado aos jornalistas que se dedicavam à defesa da infância e da juventude. E por isso, anos mais tarde, muitos anos mais tarde, quando eu já era deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, a mim me doeu muito e profundamente que existisse e circulasse uma fake news, uma mentira, uma difamação que me associava à pedofilia. E me entristeceu muito que muita gente, inclusive talvez algumas pessoas que estejam aqui nessa plateia, tenham concorrido para espalhar essa mentira, porque seus pastores repetiram essa mentira nas igrejas, ou porque elas simplesmente nutriam uma espécie de ressentimento e de inveja por um filho da terra que saiu da terra e que se afirmou fora da terra. Me doía muito porque é nada mais contrário à minha atuação do que me acusar e me associar a algo tão horrendo quanto a pedofilia e o abuso sexual. O abuso sexual é praticado prioritariamente e majoritariamente por homens heterossexuais, quase sempre membros ou amigos da família da vítima. E a vítima, ela é preferencialmente mulheres hétero. Então, embora a homofobia queira crer que a comunidade LGBT seja uma ameaça às crianças e aos adolescentes, essa é uma mentira. A ameaça às crianças e adolescentes são os predadores, homens heterossexuais, muitas vezes pais, tios, padrastos, vizinhos, pastores e pessoas que convivem com essas mulheres. É preciso que a gente gare essa verdade e diga essa verdade, e eu estou aqui para desmentir anos depois presencialmente e dizer que eu não guardo ressentimento em relação às pessoas que mentiram descaradamente e espalharam essas fake news. E eu digo isso porque vocês, como professoras e professores da rede municipal de ensino, têm o dever de se informar bem, têm o dever de checar as informações 2 ou 3 vezes antes de compartilhar, porque vocês têm nas suas mãos as cabeças das novas gerações. Se uma figura de autoridade, como a professora ou o professor, mente para a gente, ou compartilha uma mentira para a gente, ela está autorizando ou corrompendo o caráter, o nosso caráter de criança, para que a gente minta ou ache que a mentira é algo inocente. A mentira não é algo inocente. A mentira é devastadora e produz danos irreparáveis. Destrói. Há uma história que diz o seguinte: uma mulher muito religiosa, muito católica, foi se confessar ao padre e disse que tinha inventado uma mentira, uma fofoca sobre a vizinha dela. E depois de ouvir a história, o padre disse para ela perguntou para ela: qual é a penitência que o senhor vai me dar? Aí ele disse: antes de dar a penitência, eu vou lhe pedir para fazer uma coisa. Eu quero que você suba no ponto mais alto que você tem na sua casa, pegue um travesseiro de penas e corte esse travesseiro. E assim ela fez. Ela foi lá, subiu no telhado de casa, pegou o travesseiro de penas e cortou o travesseiro. E as penas se espalharam no vento. Ela voltou
O padre perguntou para ela o que é que tinha acontecido com as penas e ela disse: as penas se espalharam no tempo. Aí ele disse: sua penitência é voltar lá e juntar todas as penas. E ela disse: isso é impossível. Ele disse: o mesmo acontece com a mentira. Uma vez espalhada nos ventos, é difícil desmentir, recolher. Então os danos da mentira contra mim, eu carrego até hoje. Nada vai reparar. Não tem sentença judicial que vai reparar. O que me conforta é que quem mentiu, quem acreditou na mentira, quem espalhou, vai ter que conviver até a morte com esse pecado, com essa culpa. E eu espero que, se houver o inferno, no inferno também, porque alguma reparação tem que haver. Parece que a pauta da mentira, né? E que talvez você traz isso de um modo muito sofisticado na sua última obra, que é de 2024, né? Em falsolatria. Eu acho que fica aí o spoiler já. Tem uma obra nova do Jean Willis, publicada em 24, que se chama Falsolatria. Que eu espero que o prefeito da cidade, junto com o vice-prefeito e a secretária da Educação, possam adquirir e distribuir na rede municipal de ensino para professores e monitores. Então, já fica o compromisso aí, né, João? Então, fica o convite. Fica a sugestão, porque eu acho que esse livro, modéstia à parte, é um livro curto, é um livro objetivo, é um livro claro, para falar para todas as pessoas. E eu acho um livro fundamental hoje da formação dos professores, em época de cultura digital e desinformação digital. Professoras e professores precisam entender o mundo em que a gente está vivendo, inclusive para lidar com os próprios alunos. Então essa é a obra que você se referia. Fica aqui a dica para Gustavo Calmo, para Luciano Sérgio, para Rita Bastos. Leiam esse livro. Depois de vocês lerem, vocês vão ter certeza que muita gente precisa ler esse livro, sobretudo quem trabalha com a educação. Olha, eu espero, me convide. Eu não posso, Sueli, não sou eu que vou me convidar. Aí é uma decisão das autoridades da casa. Se ele... mas enquanto pesquisador de currículo, também na nossa casa, Universidade Federal da Bahia, a sua fala chama atenção para algumas coisas que me são muito caras, né? Porque pensar o currículo das escolas e, portanto, pensar a formação dos professores como um ato indissociável, né? Assim, doutora Cristiana Ferreira, é importante que dois temas você traz para esse diálogo, que primeiro tem a ver o cuidado com a infância, e a escola é também guardiã desse contexto. E quando não falamos das diferentes formas de toque e de cuidado, isso pode ser confundido e muitas crianças continuam sendo abusadas nesse nosso grande país. E com certeza as professoras, sobretudo, e os professores nos nossos cotidianos são quem primeiro recebem a notícia e tentam mediar isso com os órgãos de proteção, os conselhos da área da educação, a assistência social, a rede de proteção da infância. Esse é um primeiro conteúdo. O segundo, talvez, seja pensar a ideia das fake news, né? Da desinformação, da informação equivocada, e podemos chamar de diferentes formas, mas eu prefiro ficar com a falsolatria, né, da sua obra, para a gente pensar que as redes sociais, a informação rápida do cotidiano precisa ser conteúdo do currículo escolar e da formação dos professores e professoras como uma pauta que nos atravessa todos os dias. Mas seguindo, Jean, para a nossa próxima questão, eu convidei um baiano nosso agora, né? Que é o Gilberto Gil. Uma música também que eu pesquei lá no seu Instagram, e é uma música que particularmente eu gosto muito porque me aproxima de uma outra pessoa, que é a doutora Inês Carvalho, lá da Faculdade de Educação da UFBA, e você diz assim: não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido transcorrendo, transformando, tempo e espaço, navegando todos os sentidos. Tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver.
E o Gil talvez nos convida para pensar, e eu convidei um outro cara que eu gosto muito, que é o José Saramago, que ele diz assim: é preciso sair da ilha para ver a ilha. E nesse sentido, como é essa vida desse jornalista, deputado, professor Jean Willis, e essa construção dessa professoralidade que é múltipla, que é multireferencializada? Bom, sua pergunta é bem vasta. É interessante você trazer Saramago, José Saramago, escritor português, autor de O Ensaio sobre a Cegueira e do Evangelho de Jesus Cristo. Interessante porque eu me tornei amigo de Pilar Del Rio e a viúva José Saramago, e a Fundação José Saramago foi um dos lugares na Europa que me convidou para fazer uma conferência. Nesse livro, Ensaio sobre a Cegueira, Saramago imagina no romance dele uma epidemia de cegueira, em que as pessoas vão ficando cegas por contágio. E essa cegueira vai produzindo um caos em Lisboa e em toda Portugal. José Saramago trata nesse livro de na verdade, a epidemia de cegueira é uma metáfora do que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento crítico no mundo. Crítico mesmo. A gente está vivendo um momento de crise climática. Aliás, Alagoinhas viveu recentemente, muito recentemente, há semanas, os efeitos dessa crise climática, com o alagamento do centro da cidade e o alagamento da rua que minha mãe mora, e é a segunda vez que há um alagamento e que a água entra na casa da minha mãe e que ela perde muitas coisas que para ela são caras, embora o que é mais caro para ela é a vida. E esses alagamentos estão acontecendo, quer dizer, essa catástrofe climática que está acontecendo em todo o mundo, em alguns lugares são calores absurdos, em outros lugares são chuvas torrenciais, furacões. Ou seja, isso está acontecendo porque a temperatura da Terra está aumentando. A temperatura da Terra está aumentando porque as florestas estão sendo derrubadas, porque as áreas verdes de preservação estão sendo entregues à especulação imobiliária, porque as reservas de água doce têm sido vendidas a preço de banana às grandes corporações. Luciano Sérgio falou no seu discurso aqui sobre a água de Alagoinhas. Alagoinhas hoje, ela é estratégica na vida de milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Isso porque Alagoinhas tem um aquífero embaixo da cidade. Um aquífero extenso, com uma água que pode ser bebida in natura. A qualidade dessa água, que é uma riqueza incalculável, e ouça o que eu estou dizendo, as guerras, as próximas guerras serão uma guerra pela água. Essa coisa que a gente desvaloriza hoje, que a gente bebe como se não tivesse valor, ela será cada vez mais cara e poucos serão os que terão acesso a uma água potável de qualidade. Alagoinhas tem essa água, tem um aquífero aqui. Não é por acaso que a indústria de bebidas se instalou na cidade. Nada contra que a indústria de bebida venha, que a indústria de bebida gere os empregos que diz que gera. Mas é imprescindível, e aí eu falo porque eu sou uma pessoa honesta, material e intelectualmente, franca, e vou dizer, olhando nos olhos do prefeito que foi eleito, nos olhos da secretária da Educação, e uma pena que o vice-prefeito não está aqui, que eu queria dizer nos olhos de vocês. É imprescindível que a classe política exija uma contrapartida ambiental da indústria de bebidas na hora de se instalar. O aquífero de Alagoinhas
está ameaçada pela exploração sem controle da indústria de bebidas, apesar dos poucos empregos diretos que ela gera, está ameaçada por um saneamento básico que não se estendeu à maioria da população, e está ameaçada pelo necrochorume dos cemitérios que não é tratado. É preciso esse compromisso ambiental, ou eu não dou 15 anos, e Alagoinhas será uma cidade fantasma. Vocês terão que se deslocar daqui, porque o aquífero poderá estar contaminado. Então, é fundamental esse compromisso. Quando a indústria de bebidas se instalar aqui, é preciso pedir contrapartidas ambientais. É preciso dar um freio à indústria de celulose. Eucalipto gera um deserto verde. Os eucaliptos emitem uma toxina que impede as abelhas de polinizarem e os pássaros de fazerem ninhos. O eucalipto destrói todas as outras espécies vegetais em volta dele. Há que se ter um controle do plantio de eucalipto. A agricultura familiar em Alagoinhas é fundamental. O plantio de mandioca, o plantio de feijão, o plantio de algodão, o plantio de outras espécies é fundamental. Então, uma administração, e você, Gustavo, foi eleito pela maioria, a maioria escolheu você, escolheu pelo seu programa, eu tenho certeza que você vai honrar esse futuro. Você gosta dessa cidade, você não vai querer que essa cidade acabe. E ao mesmo tempo eu aqui desafio a Heineken, que patrocina grandes festivais no Rio de Janeiro, em São Paulo e até no mundo. Mas a Heineken não tem um teatro patrocinado por ela em Alagoinhas. A Heineken não realiza um festival de música. A Heineken não patrocina artistas da terra. É preciso que essa indústria que nos suga como um vampiro extraindo essa água. Eu digo isso porque eu não tenho amarras nem partidárias, nem comerciais. Eu sou um intelectual público e livre. E vocês me convidaram para fazer essa conferência porque vocês sabiam que eu era capaz de dizer isso. E eu vou dizer, Gustavo, você sabe que eu vou dizer isso com todo o respeito. E eu, como cidadão, vou cobrar. Gostei, chega da mesmice. Vou cobrar. Não é só porque minha família mora aqui, porque meus amigos moram aqui, porque essas professoras moram aqui. Eu vou cobrar pelo futuro do planeta. A gente não vive sozinho nesse planeta. Verdade. O futuro desse planeta e o futuro das novas gerações depende de nós e depende de que a gente preserve esses recursos naturais que são por demais importantes. Então, Gilberto Gil, de uma maneira muito sábia, diz que ele não se ilude. Nem Tudo eu. vai continuar Não me transformando, Não se o tempo iluda. é transformação. E nesse sentido, Tudo Gil permanecerá reafirma que Heráclito, o filósofo Heráclito, disse, contrariando o que Caetano fala sobre a força estranha que conserva. Então eu tenho uma força estranha que me conserva, que me faz esse artista, apesar dos meus cabelos brancos, mas eu acredito num tempo também que se transforma, e num tempo que se transforma para melhor, certo? Mas, ainda dentro dessa letra de Gilberto Gil, ele tem um verso que é muito interessante e que se conecta com um alerta que eu acabei de dar. Mães zelosas. Mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas. Vejam como de repente as águas ficam turvas. As águas ficam turvas não só literalmente. O aquífero não corre o risco, não é só o risco de contaminação do aquífero. As águas ficam turvas também do ponto de vista ideológico. Nós vimos como a nossa democracia foi atacada no dia 8 de janeiro. A gente viu como o candidato concorrente de Gustavo Carmo apelou para a mentira para tentar ganhar as eleições.
A gente viu como os que se autoproclamam patriotas puderam atacar a memória e mentir descaradamente. A gente viu como a identidade coletiva, que é a identidade da nação, pode servir ao mal. Então, mães zelosas, pais corujas, fiquem atentos, porque as águas, de repente, Ficam turvas, estão ficando. Jean, nós vamos quebrar um pouquinho o protocolo, porque o Gustavo mandou um recado ali pra gente. Ele disse assim: ó, eu vou precisar sair, mas eu queria, quebrando o protocolo, perguntar pra ele se ele quer fazer alguma pergunta pra cá, agora imediatamente. Aqui, chega aqui, vem aqui perto, vou dar um abraço pro nosso querido João William. Estão de olho, Gustavo. Tá de olho. Mas a nossa conversa continua, porque eu vou buscar agora uma mulher, né? Uma escritora, uma mulher preta, brasileira, escritora, e que fala dos olhos d'água, que é a nossa querida Conceição Evaristo. E nessa obra da Conceição Evaristo, ela vai tratar da memória dos olhos da mãe dela. E ela se recorda das noites de tempestade, de chuva muito forte, em que ela e os irmãos se reuniam com a mãe no quarto e ficavam com medo do barraco desabar. Ficavam com medo da casa cair. E ela ficava tentando lembrar a cor dos olhos da mãe dela. E por que será que não lembrava da cor dos olhos daquela mãe? E no fim da obra, para dar um spoiler grande aí, né? Ela vai dizer que a cor dos olhos da minha mãe era uma cor de olhos d'água. Água correnteza, água que arrasta, água que lava, água que renova, água das lagoinhas, água de alagoinhas. E Jean, a educação brasileira, as professoras e os professores, os trabalhadores e trabalhadoras em educação, diretoras, coordenadores, cuidadores, pessoal de apoio, porteiro, merendeira, cuidadores das crianças especiais, enfim, os marcadores sociais da diferença e da diversidade na escola, com a escola, e em uma jornada pedagógica que estamos falando de saberes, de sabores, de fazeres docentes, quais professionalidades, quais memórias, quais imagens ou quais retratos dessa educação brasileira nós podemos conclamar nessa roda de conversas? Bom, eu acho que a gente já tem que ir se encaminhando para os finais, porque eu já vi, eu sou perito em conferências, em aulas, professor de sala de aula, e eu sei quando a plateia já está cansada. Exatamente. O meu grilo falante está aqui só mandando um recado. Sueli Valverde. Nos conheço Cristiane Mendes antes dela. Cris eu conheço da infância mesmo. Assim, eu acho que a gente tinha 4 anos quando a gente se conheceu, 3 anos quando a gente se conheceu. Outro que leva aquela criança a querer estar na escola. E é difícil para uma professora hoje dizer para ele que aquela educação, aquele conhecimento que ele está recebendo vai transformar a vida dele para melhor. É difícil para essa professora concorrer com os aplicativos de busca, o Google, o Wikipedia. É difícil para essa professora concorrer com os influencers digitais. Com certeza. Os alunos hoje, se perguntarem, poucos vão dizer que querem ser médico, professores, engenheiros, advogados, jornalistas, artistas visuais, atores. Talvez muitos só digam que querem ser blogueiros.
digital influencers. Youtubers. Porque eles estão vendo digitais influencers ganhando dinheiro e esbanjando e ostentando riqueza O meu nas quer. redes sociais. Já tô feliz. Como, por exemplo, o Carlinhos Maia, O meu que virou quer. um modelo de sucesso para muita gente. E tem muita gente tentando copiar o que ele fez, que é um arremedo de si, um arremedo da pobreza. Os professores hoje têm esse desafio cerebral. Portanto, a educação, diante dessa transformação, ela tem que se transformar também Deixa ele radicalmente. viver o momento. Não existe mais uma alfabetização separada de uma alfabetização digital. Ambas têm que vir juntas. Cadê os recursos? A educação agora tem que educar o aluno para esse novo mundo, para a cultura digital que nos arrasta, gostemos ou não. E para que um professor encare esse desafio, exerça essa professoralidade, Tecnologia. ele precisa de uma educação continuada, de uma formação continuada. Ele precisa de uma valorização do ponto de vista do Muito salário. bem! Ele precisa de um tempo para ampliar seu repertório. É isso Se as aí! políticas não pensarem nisso, essa educação será uma mentira e uma falência, uma falsolaria. Então, Uau! o que eu enxergo em termos de professionalidade, e aqui eu quero dedicar, encerrando essa fala à memória das minhas professoras, vou tentar lembrar o nome de todas elas que me educaram até a minha ida para a Fundação José Carvalho. Edelsuíta, Belsuíta, Ana Palmeira, Ana Portugal, Avani, Dilmari. Bom, eu quero dedicar essa fala a todas essas mulheres, sobretudo. Meu primeiro professor foi Alfredo, eu fiquei no Polivalente. Até então só mulheres me educaram. Vão salvar o mundo, só elas podem salvar o mundo do apocalipse. Porque as mulheres têm uma relação, são as mulheres que transmitem a primeira identidade, a identidade maior, que é superior à identidade nacional, a pátria, que é superior à identidade estadual, ser baiano, que é superior à identidade municipal, ser alagoense. As mulheres são responsáveis pela transmissão da identidade maior, que é a língua. A língua, a gente chama de língua mátria, e não língua pátria, é língua mátria. Porque quem transmite a língua, no fundo, é a mãe, que vai dar vida a gente e permitir que essas outras identidades se construam na gente. Então eu quero, pela minha amiga de infância, pelas minhas amigas de adolescência, principalmente pelas minhas professoras, que eu lembro de todas elas, com todo carinho, sem elas não existiria João Iris. Não existe... Oh, Jacilena! Vem, meu amor! Essa era a mais brava das professoras. Misericórdia! Me dava tanta baixa. Todo quietinho, ficava inteligentíssimo. Quinta e sexta-feira, só tirava 10. Só tirava 10, era a prova. Tá bonito, hein? Então você conhece a pessoa. Vou dizer a Geni que eu te vi de novo. Você lembra dele, né? Então. Bom, então eu quero agradecer a todos vocês, dizer que nenhum indivíduo se cria sozinho, não existe self-made man. Toda pessoa ela é feita pelo coletivo. E a gente está no momento de resgatar o coletivo, o senso de comunidade, sobretudo no planeta ameaçado pela crise climática. A transmissão da cultura ela se dá através do sistema de educação formal e de educação informal. Então, se eu sou alagoense e eu posso falar dos tons, da educação que nasce dos tons, saberes, sabores e das nossas gentes, é porque as professoras implantaram a terra também. A terra, mais esse pedaço de chão, esses limites geográficos, a terra está dentro da gente. Alagoinhas nunca saiu de mim, ainda que tenha girado no mundo. Inclusive, tenho vivido 4 anos e meio no exílio.
um exílio forçado por uma violência que eu não quero que se repita. Quero agradecer a você, Márcio, quero agradecer a Rita, quero agradecer a Cristiane, quero agradecer ao prefeito que saiu, ao vice-prefeito, a todas e todos vocês da educação. Eu espero que aquilo que eu cobrei aqui, ele possa responder. E se não responder, eu estarei vivo e forte para cobrar. Muito obrigado. Jean, muito obrigado a você. Eu sabia disso. Professora Rita, vem cá um minutinho para a gente fazendo esse encerramento. Temos uma foto com